E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu vou falar de um tema de sacrifício que todo iniciante precisa conhecer. Eu tenho certeza que isso aparece com muita frequência nos seus jogos e vez ou outra, inevitavelmente você acaba deixando passar, mas não depois desse vídeo. E o tema é o sacrifício na casa de F7. Então, vamos começar explicando por que isso acontece, por que isso é um tema, com um exemplo. Vamos lá, o jogador de brancas joga peão E4 e o seu adversário decide optar pela defesa Owen, que é relativamente comum com o peão B6. O objetivo do adversário é fianquetar o bispo e ter o peão de E4 como seu alvo. Então, naturalmente o jogador de brancas poderia pegar o centro jogando o peão D4 aqui. Mas a título do exemplo, vamos dizer que as brancas sigam com o cavalo em F3 e quando vem o bispo ameaçando o peão, você não o defenda. Ao invés de você jogar cavalo em C3 ou peão em D3, você joga a linha que vem com o bispo em C4, que é uma linha teórica onde você deixa o peão cair para armar uma armadilha aqui ao seu adversário. Curiosamente, essa linha é bem jogada pelos iniciantes, mas depois de bispo toma peão, a maior parte dos jogadores, como você pode ver pelas bases de dados, jogam tipo peão D3 ou tentam algum duplo com cavalo G5, né, dando duplo no bispo e na casa de F7, que é a casa fraca. Mas o lance mais forte aqui para o jogador de brancas é o lance bispo toma F7. Qual que é a justificativa? Certo? O peão de F, diferente dos outros peões, só é defendido pelo rei. Então, caso você sacrifique uma peça na casa de F7, é obrigatório para o seu adversário capturar trazendo o rei dele para o centro e expondo o rei dele para cheques e ataques, o que torna o sacrifício em F7 e para as negras o sacrifício em F2 extremamente letal. E é um grande tema para várias armadilhas e para várias táticas que vão surgindo naturalmente ao longo da partida. Aqui você segue, é claro, com o cavalo G5, cheque, e você recupera o seu material e ainda, é claro, né, tira o roque aqui do seu adversário, então você continua tendo uma posição muito superior, apesar de o material estar igual. Então agora a gente vai passar para como você vai utilizar isso nas suas partidas de maneira deliberada, beleza? Tem um outro exemplo que eu gosto de dar também, que vem da Escandinava. Por quê? É um tema muito comum na Escandinava, que você captura o peão, temos dama toma, cavalo em C3 ameaçando a dama, e muito comumente aqui o seu adversário vai voltar a dama para a casa inicial. Não me pergunte por quê, mas esse é um lance extremamente comum, certo? Ele volta a dama para a casa inicial. Outra alternativa muito mais ativa seria jogar dama A5, mas digamos que ele volte. E a gente vai lá e desenvolve o cavalo aqui. Naturalmente, o seu adversário joga bispo G4 cravando o seu cavalo. Esse é um lance que os iniciantes adoram, porque acelera o desenvolvimento dele e já começa a te causar problemas. A maneira mais comum dos jogadores iniciantes lidarem com essa cravada é jogando bispo em E2, que não é particularmente ativo. É muito melhor, por exemplo, você abusar do fato de que o bispo está solto nessa casa, jogando bispo em C4, mirando logo a casa de F7, certo? Caso o seu adversário não reaja adequadamente, jogando ou peão E6 para tentar fechar o seu bispo, ou jogando cavalo F6 para poder defender o bispo dele, mas jogue qualquer outro lance na posição, digamos que um cavalo C6 para poder acelerar o seu desenvolvimento, você tem uma tática extremamente simples, que é bispo toma F7, forçando o rei dele a vir para o centro, e agora você pode jogar cavalo em G5 cheque e você recupera o seu material através do ataque da dama no bispo que está sendo descoberto pelo cheque de cavalo. E veja que você jogou aqui lances totalmente naturais e caso o seu oponente não caísse, caso ele jogasse os lances corretos, ainda seria uma posição muito mais ativa do que se você tivesse jogado o bispo em E2, porque as suas peças estão mirando nas casas corretas aqui do seu adversário, certo? Um exemplo que eu tenho certeza que você conhece, mas talvez que você não conheça inteiramente, é o ataque Fegatelo, certo? Você joga peão E4, seu adversário joga peão E5, e a partir da italiana, vem cavalo F3 ameaçando o peão de E5, cavalo em C6 defendendo o peão, e bispo em C4, abertura italiana, você pode mirar com cavalo e bispo a casa de F7 do seu adversário, caso ele jogue cavalo em F6. Ele joga cavalo em F6, que é a defesa dos dois cavalos, ameaçando o seu peão de E4, e agora você segue com cavalo G5. Ao mesmo tempo que você ameaça F7, você também defende o seu peão. Isso rompe um princípio de abertura,
porque você está mexendo a mesma peça duas vezes. No entanto, como vem com um forte ataque, você é permitido fazê-lo porque o seu adversário vai ter que reagir de maneira adequada. E é muito comum aqui para o adversário acabar pendurando, né? Então o seu sonho é que ele não veja o que está acontecendo, joga um peão H6, cavalo toma em F7 e você ganhou material na hora, porque você tem um ataque duplo na dama do seu oponente e na torre. E esse daqui é o ataque mais forte para iniciantes, mas você tem que conhecê-lo como um todo. Veja só, você pode sacrificar o cavalo para trazer o rei do adversário para o centro. Quer ele defenda corretamente, quer não. Então, qual que é a defesa correta para as negras? É jogar peão em D5, ameaçando o nosso bispo. Depois de peão toma, o lance mais comum para ele, e ele acha que acabou com o seu ataque, é cavalo toma peão. E realmente, se você não conhece o tema, parece que não tem nada aqui, certo? O jogador de brancas está com o seu cavalo ameaçado, o jogador de negras bloqueou o ataque em F7, mas se você conhece o fato de que, caso você capture em F7, você expõe o rei do seu adversário ao centro do tabuleiro, você consegue vencer a partida a partir daqui com muita facilidade. Porque você tem várias sequências a partir daqui. Sendo a mais forte delas, jogar dama em F3, um ataque duplo no rei que está centralizado e no cavalo aqui do canto. E a partir daqui, muito naturalmente você acaba vencendo, certo? Um erro super comum aqui das negras é voltar o rei para a casa de E8, ou pior ainda, voltar o rei para a casa de F8, onde ele vai levar checkmate. Olha, bispo toma, dama toma bispo, dama toma dama. A única maneira dele cobrir essa diagonal é sacrificando o bispo e temos rapidamente um checkmate. Ou ele volta o rei dele para a casa de E8 mesmo e simplesmente pendura o cavalo, que estava ameaçado duas vezes. Então depois de bispo toma D5, você ainda está ameaçando o checkmate, como se fosse do pastorzinho, está ameaçando esse cavalo duas vezes e a posição está perfeitamente ganha para o jogador de brancas. O que ele deve fazer? Caminhar o rei para frente. A partir daqui, basta que você coloque pressão na peça que está cravada e você vai ter um jogo muito tranquilo de se jogar. O rei do seu adversário está no centro. Por exemplo, cavalo C3 já ameaça o cavalo. Mais uma vez, ele vai ter que rebolar para achar lances de defesa. Talvez jogando, por exemplo, um cavalo B4 para que os cavalos se defendam. E agora, basta que você traga mais peças ao ataque. Ele tá ameaçando C2? Tá, mas não precisa defender, porque esse cavalo é essencial na defesa desse. Então, se você jogar o roque e ele jogar cavalo toma C2, por exemplo, você toma ali, com tranquilidade. E a nossa ideia é trazer a torre pro ataque, mirando o rei do adversário, jogar peão E4 e a posição se joga sozinha a partir daqui. Eu sei, o pessoal odeia quando eu falo isso, mas é verdade. Tente com seus amigos, você vai ver que essa é uma posição de muita facilidade de jogo para as brancas. E a defesa é muito complicada para as pretas porque estão jogando com o rei no centro. E você só vai entender o tema quando você tentar procurá-lo e aplicar ele nos seus jogos. Se até agora você aprendeu alguma coisa de novo, você está curtindo o vídeo, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e a gente vai seguir com mais alguns exemplos e mais utilidades desse tema. Uma coisa que você vai perceber é que esse tipo de ataque acaba sendo o tema da maior parte dos gambitos. É o caso do gambito escocês, é o caso do gambito Evans, é o caso do gambito dinamarquês. Esse peão acaba sendo um alvo. E o que é que você pode tirar disso caso você não seja jogador de gambitos? Aqui é que você vai aprender algo de novo muito legal que a maior parte dos iniciantes não percebe. Vamos lá! Primeiro eu vou trazer algumas posições do gambito escocês, que é o mais parecido possível da italiana, que eu sei que é a sequência de lances mais comum em nível amador. Temos peão E4, peão E5, cavalo em F3 ameaçando o peão G5 e cavalo em C6 defendendo o peão, e brancas optam por peão D4, que é a abertura escocesa. Naturalmente, depois de peão toma, você retomaria de cavalo. No entanto, isso seria só uma escocesa tradicional e nós queremos o gambito escocês com bispo em C4. A partir daqui, você já tem uma série de ameaças envolvendo o fato de que você está à frente em desenvolvimento. Então, se o adversário cometer qualquer deslize, bispo toma F7, cavalo G5 ou se não dama em H5 vai ser letal para o seu adversário. Então, vamos ver o que a gente pode fazer disso com base nos erros do adversário. Se ele seguir defendendo o seu peão central com o bispo em C5, que é o lance mais popular aqui, você pode jogar peão C3, questionando o centro dele. E a melhor coisa que ele faz aqui é te dar o peão de volta, avançar o peão, ignorar que o peão tá aqui, jogar D6, jogar cavalo F6, alguma coisa do tipo.
Mas, é claro, o adversário vê um peão, ele vai capturar. E aí, você imediatamente já consegue ganhar o jogo com uma tática bem legal, que é a tática bispo toma f7, seguido por dama d5 cheque, certo? Então você sacrifica em f7 para você expor o rei do seu adversário, e você pega uma peça que está solta aqui no centro do tabuleiro. Legal, né? Agora, como é que você pode aplicar isso nos seus jogos se você não é jogador do gambito escocês? Uma coisa que você vai perceber com muita tranquilidade é que os seus oponentes vão acabar errando muito em abertura. Quando você joga aqui a sua italiana, uma tendência natural do jogador de negras é, de vez em quando, desperdiçar um tempo. Muito comum para ele é jogar, por exemplo, aqui peão h6 para não lidar com o cavalo g5. Isso daqui a gente chama de anti-fegatelo. É terrível. A melhor coisa que ele pode fazer se ele não quiser lidar com o ataque fegatelo é ou aprender a jogar contra ou jogar bispo em c5, para que ele não fique atrás em desenvolvimento e você não pode jogar o cavalo lá, porque agora a dama está cobrindo, certo? E se você tentar um fegatelo de qualquer jeito, né? Eu vou jogar peão d3, quando vier o cavalo em f6 eu vou jogar o cavalo em g5, tá ruim para você, porque ele pode defender simplesmente fazendo roque e a posição não tem problema nenhum para ele. Tá? Mas digamos que ele joga aquele h6, um lance terrível. Bem, agora o seu adversário acaba de passar a vez. Ele te deu um tempo à frente. Então, essencialmente, você está a partir daqui jogando uma posição de gambito. Só que você não teve que gambitar nada para ganhar essa posição. Então você pode jogar o peão d4, da mesma maneira que você jogaria no gambito escocês, rompendo o centro uma vez que você está à frente em desenvolvimento. Depois de peão toma, cavalo toma. Se vier o mesmo bispo c5, que seu adversário tende a jogar, pior ainda para ele seria tomar esse cavalo, que só acelera o seu ataque trazendo dama e bispo para o centro, certo? Aqui a posição não parece, mas ela já é extremamente vantajosa para as brancas, com 1.4 de vantagem no engine, tá? Mas se ele jogar aquele bispo c5, que é um erro totalmente comum aqui, você joga bispo toma f7 da mesma maneira, e a mesma tática do gambito vai se aplicar sem você precisar gambitar absolutamente nada, certo? Então a dama vem aqui para a casa de h5 e agora você toma o bispo que está solto e vence material em cima da passividade de abertura do seu adversário. Por isso que eu acho que esse tema é tão importante, principalmente para os iniciantes, porque vocês acabam enfrentando muito esse tipo de posição, esse tipo de jogo do oponente, sem castigar, sem punir, sem perceber que você tinha a alternativa de puni-lo. E ainda na italiana, um outro erro comum que você vai ver os seus adversários cometendo é não lidar com o fato de que você muito facilmente consegue adicionar a dama ao ataque de f7 através de dama em h5. Veja só, se o seu adversário joga o bispo c5, lance extremamente natural para ele aqui, você não tem o cavalo g5 ainda, você joga o peão d3, tudo normal, e agora o seu adversário joga um lance que não lida com o fato de que a dama pode vir para a casa de h5, né? O lance correto para ele, é claro, é cavalo em f6, porque aí se você jogar cavalo g5, ele faz o roque e você não tem o dama h5 porque o cavalo está cobrindo. Mas digamos que ele joga cavalo em E7, que é um lance que às vezes o pessoal faz, que perde o jogo na hora e não é castigado, você pode jogar cavalo em G5. E depois do roque, você pode ainda ameaçar F7 mais uma vez, jogando dama em H5. E o seu oponente acaba de cair numa armadilha onde ele vai perder muito material e ou vai tomar checkmate com facilidade. Porque a dama vem para H5 com ataque duplo. Tá ameaçando o H7 com checkmate e tá ameaçando o F7 também. Então olha só, o seu adversário tá com aquela fragilidade mesmo depois de ter feito o roque. Se ele joga peão H6, que é forçado para lidar com a ameaça de checkmate, você pode tomar em F7 de cavalo e agora você tá ameaçando a dama do seu adversário com cheque descoberto. Olha só, quando o cavalo se movimentar ainda é cheque, porque o bispo tá dando. Se ele tomar de torre, né? Aí agora ele vai perder material. Bispo toma F7 e você já tem uma vantagem muito expressiva de material, segurança do rei, tudo que importa numa posição de xadrez. Se ele tentar salvar a dama, né, jogando aqui dama em E8, por exemplo, para não perder a dama para cavalo toma, você se aproveita do fato de que o cavalo se move com cheque. Então você tem, ó,
cavalo toma H6 cheque, e é um cheque duplo, o cavalo tá dando cheque ao mesmo tempo que o bispo também tá dando cheque, e a hora que o seu adversário se move, seja para H7, seja para H8, o cavalo se move novamente com cheque duplo. Cavalo para F7, o cavalo tá dando um dos cheques e a dama tá dando outro. E na sequência, o checkmate é forçado, ele precisa mover o rei, e agora lá em H8 você tem checkmate com a sua dama, punindo erros totalmente comuns do seu adversário. Valeu o like, né? Agora vamos falar do último tema para a gente poder finalizar esse vídeo. Um outro tema relacionado a esse que você precisa prestar atenção é que o peão de F é muito delicado. Então, se o seu adversário acaba movendo o peão de F, ele acaba fazendo o trabalho por você, como se você tivesse sacrificado lá. Então, por exemplo, digamos que você joga peão E4, o adversário joga peão E5, até aqui tudo natural. Vem o cavalo F3 ameaçando o peão e ele resolve defender o peão jogando o peão de F6. Isso daqui é horroroso, imediatamente horrível, porque ele acaba de expor o rei dele. Veja como a diagonal está aberta. Um simples bispo C4 e o seu adversário vai ter muita dificuldade de fazer o roque daqui para frente. Mas acontece que a gente tem melhor naquela posição do que o bispo C4. A posição está tão precária para o seu adversário que a gente pode simplesmente sacrificar o cavalo em E5 porque essa diagonal está exposta demais. Então, dama H5 cheque é muito danoso. A tendência aqui é que seu adversário tome o cavalo e perca o jogo. Mas o que ele deve jogar é tão ruim para ele, o que ele deve jogar é dama em E7. Ele não pode capturar o seu cavalo. Ele precisa ameaçar o cavalo para o cavalo voltar, certo? E daí ele toma o peão e bem, você vai desenvolvendo. Isso daqui segue sendo muito vantajoso para as brancas, porque você já tem duas peças desenvolvidas, você vai jogar cavalo C3 ameaçando a dama, vai ganhar mais tempos ainda, e o rei dele não deixa de estar exposto. Mas o que acontece se ele tomar o seu cavalo, certo? Se ele toma, vem o dama H5 cheque, e você vai ver que o seu adversário a partir daqui ou vai perder muito material, ou vai levar um checkmate extremamente rápido. Veja, se ele bloqueia o cheque de maneira natural com o peão G6, tem dama toma peão e acaba a torre do seu adversário ali no canto, né? Um abraço, ele perdeu o material, você já recuperou o cavalo que você investiu. Aí você tá com material sobrando para vencer a partida a partir daqui. Caso ele caminhe o rei para frente, é pior ainda para ele, porque agora você vai perseguir esse rei para lá e para cá dando cheque, ó. Dama toma peão cheque, o único lance para ele é ir para a casa de F7, olha só, a casa tema desse vídeo, bispo C4 cheque. A partir daqui, a melhor coisa que ele faz, se ele entender um pouco do jogo, é jogar peão D5 e quando você tomar de bispo, ele entregar a dama. Né? Ele entregar a dama no seu bispo é a melhor alternativa para o seu adversário, é o que faz ele sobreviver por mais tempo. Mas, caso ele vá caminhando o rei por lado, você tem dama F5 cheque, o rei caminha por lado mais uma vez, e aqui, né, o simples peão D4 cheque vai colocar o seu adversário em maus lençóis. Ele vai ter que defender de peão, e agora você pode jogar peão H4 e se aproveitar dessa cravada. O seu próximo lance vai ser tomar, com cheque duplo, e consequentemente resultando em checkmate. Então, ó, o lance mais comum é bispo E7, defendendo o peão. H toma G5, é um cheque duplo, porque torre está dando cheque ao mesmo tempo que o peão está dando cheque, então não adianta para ele tomar esse peão. Quem está dando um dos cheques é a torre. Rei G7 é forçado. E, de maneira bem temática, você dá o checkmate com dama na casa de F7, certo? Então, toda vez que o seu adversário mover o peão de F, é como se ele tivesse feito o trabalho para você. Virando aqui o tabuleiro, por exemplo, um dos temas mais comuns que a gente tem é no gambito do rei, certo? O gambito do rei que a maior parte dos jogadores tem medo de jogar contra. Quando o adversário joga peão F4, ele acaba de expor essa diagonal para o rei. E uma coisa que ele precisa fazer é lidar com o seu dama H5 cheque. Você não quer jogar ele de cara, porque se você jogar o dama H5 cheque imediatamente, ele pode só jogar peão G3 e ele vai aproveitar essa estrutura para poder, às vezes, finquetar o bispo, né? Então a posição não tá tão ruim para ele. Agora, digamos que você recuse o gambito, joga aqui ou o cavalo C6 ou o peão D6, ou oferte para ele um contra-gambito com peão D5, como eu recomendo, e tem vídeo no canal sobre esse contra-gambito que a gente chama de contra-gambito Falkbeer. Em qualquer uma dessas linhas, ele opte por F toma E5, um lance super comum. Então você joga cavalo em C6, ele captura o peão, que é um erro tremendo. Agora você tem o dama H4 cheque, e vai ser a mesma coisa da defesa damiano, veja só. Ele se expôs com a movimentação do peão de F,
E depois você tem, ó, a dama toma em H5, capturando a dama lá no canto. O peão de F é uma fragilidade, quer seja para sacrifícios, quer seja para movimentação. Você não deve jogar peão F3, peão F6, peão F4, peão F5 sem ter extremo cuidado com o fato de que o seu rei vai ficar exposto posteriormente, beleza? Então, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido algo, eu espero que vocês fiquem de olho nesse tema de sacrifício extremamente comum e eu espero que vocês castiguem os seus adversários que acabam expondo os seus reis dessa maneira. Um abraço e até a próxima.